Fala aí, quem está falando aqui é o Daniel e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 18 do capítulo 3 do livro Fluido, Oscilações e Ondas Calor, volume 2, curso de Física Básica Moisés, quinta edição. Então, bora lá? E para começar, vamos ler o enunciado e entender do que se trata o problema. Com um bloco de massa m e duas molas de constante elástica K1 e K2, montam-se os dois arranjos indicados nas figuras A e B. Calcule as respectivas frequências angulares ômega-A e ômega-B de pequenas oscilações verticais em tomo de equilíbrio. Então, precisamos determinar as frequências angulares de pequenas oscilações do sistema massa-mola. Então, antes de tudo, vamos entender a teoria para prosseguir. E começamos com o oscilador harmônico, que é todo movimento que se repete a intervalos regulares, além de ser um sistema que, quando deslocado de sua posição de equilíbrio, sofre uma força restauradora F proporcional ao deslocamento. Ao lado, podemos ver a definição algébrica da equação geral do oscilador, que é definido como a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais a frequência angular ao quadrado, o ômega, vezes a posição x igual a zero. Essa equação ordinária é importante, pois muitas vezes vamos encontrar a frequência ao saber que os valores à frente da posição x são a própria frequência, mas isso nós vamos ver mais para frente. Vale lembrar também que a frequência do oscilador massa-mola se dá por raiz quadrada de k sobre m. E como vocês podem ver, a figura, para exemplificar, se trata de um movimento oscilatório. Como vocês podem ver, ambos estão retornando e fazendo um ciclo até um ponto fixo. Outro ponto a ser lembrado é o diagrama de corpo livre, que se trata de uma ilustração gráfica usada para visualizar as forças aplicadas, momentos e reações resultantes em um corpo em uma determinada condição. No exemplo ao lado, um bloco de massa m, posto sobre uma superfície, tem o seu diagrama de corpo livre feito ao ilustrar as suas forças atuantes, que no caso são as forças peso e a normal, que é referente ao par ação-reação. Então, sabendo melhor a teoria, vamos passar para a solução. Primeiro de tudo, nós sabemos que o nosso objetivo é achar a frequência do sistema. Por isso, precisamos chegar a uma equação ordinária, como dado na teoria desse vídeo. E para isso, precisamos descrever o movimento do sistema massa-mola. Observe que o diagrama ao lado descreve quais são as forças atuantes e suas direções. Sendo assim, sabemos que através do diagrama de corpo livre, nós encontramos que a força resultante é igual a menos K1x menos K2x mais mg, ou seja, a força da mola de cima, a força da mola de baixo e a força peso. Perceba que adotamos o sentido negativo para cima. E caso não saiba, você pode escolher o sentido para baixo ou para cima sendo o positivo. Isso vai depender da sua lógica, desde que você siga ela até o final, não faz diferença. Também podemos notar que as duas forças exercidas pelas molas são negativas, mesmo com sentido contrário. Isso se dá porque a força 1 tem seu sentido negativo, mas a força 2 tem o sentido positivo, sua força tem um sentido positivo, e o seu deslocamento é negativo, fazendo com que fique negativo também. E prosseguindo, podemos organizar os termos e deixar de forma que fique em evidência o x. Dividindo também tudo para poder simplificar a equação, ficamos com a derivada segunda da posição sendo igual a 1 sobre m vezes mg menos x vezes K1 mais K2. Então, vocês podem ver que sempre vamos querer deixar o termo da segunda derivada sem nenhuma constante com ela. Então, por isso nós dividimos por m, para simplificar e também agora isolar as variáveis e constantes. Como vocês podem ver, as variáveis estão aqui e agora nós passamos para o outro lado, ficando que a derivada segunda da posição em relação ao tempo mais a variável x da posição vezes K1 mais K2 sobre m é igual a g. E como vocês podem perceber, agora ficou fácil de achar a frequência. Prosseguindo, para achar a frequência e terminarmos nosso exercício, nós temos que lembrar que a equação ordinária do oscilador harmônico se dá por a segunda derivada de x
em relação ao tempo, mais o ômega ao quadrado, que é a frequência angular, vezes x, que é a variável da posição, igual a zero, ou uma constante. Então, percebemos uma semelhança aqui. E como dito anteriormente, no anterior desse vídeo, nós percebemos que o termo à frente da variável x é o próprio ômega. Então, nós encontramos o ômega, que é a frequência angular, sendo que aqui está como ômega ao quadrado, que vai ser igual a k1 mais k2, e aplicando a raiz, nós temos que a primeira frequência angular para o primeiro sistema massa-mola é igual a raiz quadrada de k1 mais k2 sobre m. E agora, prosseguindo para o próximo sistema, vamos fazer de forma diferente. Sabendo que o deslocamento resultante é igual a x1 mais x2, e a força resultante é igual a F1, que também é igual a F2, e utilizando também a lei de Hooke, que fala que a força exercida por uma mola é igual a Kx, sendo x o deslocamento da mola e k a constante dela, podemos aplicar para a primeira força resultante e isolar o deslocamento resultante, sendo que o deslocamento resultante será igual à força resultante sobre k resultante. E também aplicar para as outras forças, F1 e F2, sendo que os termos que nós queremos, sendo os mais importantes, os deslocamentos. E como dito, aplicando os valores dos deslocamentos que nós encontramos, nós temos que F resultante sobre K resultante é igual a F1 sobre K1 mais F2 sobre K2. Sabemos também que as forças são iguais, a força resultante, F1 e F2. Então, podemos cortar todas elas, porque nós vamos jogar a força resultante para o outro lado, e como elas são iguais, irá cortar. Beleza? E agora, reorganizando os dados, nós temos que 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 vezes KR, que é o K resultante, é igual a 1. Continuando, nós temos que isolar agora a constante K e encontrando que K resultante é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Beleza? Fazendo o MMC da fração, nós temos que K, a resposta final para o K resultante, é igual a K1 vezes K2 sobre K1 mais K2. Lembramos também que a frequência é igual a raiz quadrada de K sobre M. No caso, para o sistema massa-mola e para o sistema 2, que é ômega 2, nós temos que o nosso K é o K resultante. Então, substituindo o K para o K resultante e também trocando o valor dele, nós temos que ômega 2, que é a frequência angular 2, é igual a K1 vezes K2 sobre K1 mais K2 sobre M. Beleza? E rearranjando os termos, nós temos que a resposta final para a frequência angular do segundo sistema é igual a raiz quadrada de K1 vezes K2 sobre M vezes K1 mais K2. Beleza? Então, nós temos aí a frequência 1 encontrada e a frequência 2 também encontrada. E assim nós terminamos o exercício tendo encontrado as duas frequências. E caso tenham gostado da resolução, se inscrevam, deixem um like e ativem o sininho. Caso precise tirar mais dúvidas, podem passar para o e-mail abaixo. Então, até a próxima resolução. Valeu!